Programa Espírita, Quarta Dimensão. Uma curiosidade científica. Você sabia que a parte cerebral que reage ao carinho é a mesma que reage à agressão? É por isso que às vezes temos vontade de apertar no momento em que estamos fazendo carinho. Uma reação em cadeia localizada em uma parte do cérebro. Mas tem um detalhe nisso aí. Quem determina a direção dessas reações é o espírito. Nós, enquanto espíritos, somos o organizador de nossas emoções a serem transmitidas para o corpo. Espírito e matéria, duas coisas distintas. O Espiritismo, como ciência, separa um do outro, nos colocando no cenário real de nossa imortalidade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Almerindo Martins de Castro nasceu em Porto Alegre em 1883, tendo ingressado no Espiritismo em 1927, quando morava em Belém. Após radicar-se no Rio de Janeiro, passou a engajar-se na difusão da doutrina espírita, quer como conferencista, quer como assíduo articulista da revista Reformador e escritor. Entre seus livros destacam-se Antônio de Pádua e O Martírio dos Suicidas. Foi também tradutor das obras Estela, Narrações do Infinito e Urânia, de Camille Flammarion, Romance de uma Rainha e a Vingança do Judeu, de J.W. Rochester, Hipnotismo e Espiritismo, de Dr. José Lapone, e Hipnotismo e Mediunidade, de César Lombroso, todas pertencentes ao acervo editorial da Federação Espírita Paraense. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale, e um dos colaboradores para a divulgação da doutrina espírita nos mais diversos meios de comunicação pela ADEPA. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E, Carlos, sabes que tu vai morrer um dia, não sabe? Vou morrer um dia. Com certeza? Com certeza. Pois é, isso é um fato. Todos nós um dia vamos. E tem gente que não gosta muito de entrar no assunto. Mas também temos que entrar no assunto reencarnação. Se um dia nós vamos, também nós iremos voltar novamente. Mas hoje o assunto não é a morte, é só aquele preâmbulo. Nosso assunto é vida, reencarnação. Sabe por quê? Existem algumas pessoas aí dizendo, eu não pedi para nascer. Ou vida desgraçada, aí começa a falar e já entrando aí na rebeldia com Deus, dizendo que Deus queria entender as leis de Deus, porque é uma coisa injusta o sofrimento. Só que, se nós alimentarmos os nossos pensamentos na revolta, nós realmente bugamos. O que nós precisamos é entender as leis de Deus. Não é só confiar em Deus, mas entender as leis de Deus. Se desde épocas imemoriais nós aprendemos que Deus é bom, justo, maravilhoso, onisciente, onipresente, essa bondade toda, nós também devemos compreender e entender as suas leis. E a reencarnação é uma de suas leis. E, às vezes, você tem até razão, não pediu para nascer, mas teria que nascer. Todos nós temos que nascer, porque o estágio no corpo de carne é uma das formas de nós chegarmos à perfeição. Nós precisamos entender a matéria. Para se entender a matéria, o espírito é necessário estar na matéria. Então a reencarnação, ela não é imposta, mas ela é um segmento de evolução do nosso planeta. Existem já planetas evoluídos aí
que não precisa esse tormento todo que nós vivemos aqui, por também já ter entendido as funções da matéria. Mas para as almas aí que não conseguem, como diz o andrajo popular, engolir goela abaixo o assunto, mas não vale revoltar-se. Temos que entender. Então vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos. Questão 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? E eis a resposta dos imortais. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que tem de retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoro quando isso acontecerá. Então, é um fato que nós reencarnamos. Nós, enquanto estivermos no mundo espiritual, é sinalizado, olha, você vai ter que voltar ao cenário da reencarnação para alguns ajustes. Por isso que, mesmo que você esteja com um pensamento voltado a querer se suicidar, por não aguentar a pressão na matéria, mas você vai voltar. Então é muito mais fácil eu entender e ajustar as coisas que estão me perturbando. Carlos Cardoso, já falei muito aí, mas eu queria ouvir o que você trouxe aí para os nossos telespectadores. Então, Douglas, reencarnação, como você bem citou, é uma das leis de Deus. Então, o processo reencarnatório ele é definido no mundo espiritual, com ou não, né, o consentimento da pessoa, onde é definido os traços da pessoa que ela vai reencarnar, como ela vai reencarnar, em que região ela vai reencarnar. E esse mecanismo é utilizado por Deus para impulsionar a nossa evolução, né, tanto intelecto quanto moral. Então, nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós evoluamos, né? A gente tem o processo de evolução. Como você bem colocou, há reencarnações que são bem planejadas, a pessoa tem uma reencarnação bem definida pelos benfeitores espirituais. Inclusive ela participa né, desse processo nas obras espíritas você vê, onde é detalhado todo o processo de reencarnação da pessoa, como vai vir, onde vai vir. Só que a reencarnação, como você bem citou na sua fala inicial, há reencarnações que não são planejadas, mas são feitas, são executadas, porque há um controle superior, né? Há benfeitores que controlam o planeta. Então, seriam reencarnações como seria compulsórias, supetão. Então a pessoa vai, bate, reencarna. Então ela reencarna porque há uma necessidade dela reencarnar, porque há ajustes a serem feitos nesta reencarnação. Né? Se você olhar, diz, porque a pessoa nasce sem um braço, nasce demente, nasce com síndrome de Down, nasce com outro problema. São ajustes que estão sendo feitos lá atrás, da vida passada, nesta vida, e que na próxima, com certeza, ela vai vir já com o corpo saudável. Então, toda essa organização da reencarnação é bem feita para que se cumpra o objetivo dela. Na próxima, com certeza, você vai reencarnar N vezes, você já virá com o corpo perfeito. Então, toda essa dinâmica, essa organização é feita pelo plano espiritual para que você cumpra o objetivo que veio fazer aqui no plano terrestre. É claro que, às vezes, você não quer reencarnar, você se revolta, né, no plano espiritual, mas você é estimulado e incentivado pelos benfeitores para que você entenda o que você vem fazer aqui no plano terrestre, o que você vem cumprir, para que você possa se ajustar e pronto. Né? Existem correntes espiritualistas e até espíritas equivocados que não acompanham a evolução da própria ciência dita moderna, dos pensamentos aí que venham a atender a compreender a justiça de Deus. Então, muito se falava aí, lá atrás, de que haveria reencarnações compulsórias. A alma não queria reencarnar, mas por determinações superiores ela reencarna. Mas também tem outro fator. Espíritos de trevas, conhecedores do mecanismo de reencarnação,
eles infiltram espíritos de trevas dentro de uma família, não estando planejado naquela família, mas observado pelos espíritos superiores, eles permitem que haja essa ação. Mas por que, Douglas Lopes? Para que todos aprendam, para que todos nós aprendamos. O que nós não podemos é aceitar que tudo está aí à torta e à direita. Não. Tem as leis de Deus, tem espíritos superiores que têm esse controle de... Essa aqui é a palavra, controle de natalidade reencarnatória. Controle de... Tanto é, gente, estamos para mais de 8 bilhões de pessoas. Há pouco tempo atrás era 6 bilhões. Estamos em 8. Já estamos em 8. E o pessoal diz, meu Deus, está descontrolado. Não, não está descontrolado, não. Tem a visão de espíritos superiores, o qual nosso Senhor Jesus Cristo é responsável, e uma plede de espíritos, inclusive familiares nossos, que controlam toda essa natalidade reencarnatória. Fato é que nós, ao desencarnarmos, até pelo efeito da saudade, muitos espíritos pedem para retornar no mesmo seio familiar. O 7 de setembro, aquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, é rico de noticiários de pessoas que desencarnaram ali nas Torres Gêmeas, um ano depois estão no mesmo ciclo familiar. Como filhos, né? Como filhos, lógico, como filhos. Então, se você não entender, de que tá bom, Douglas, quer dizer que tu estás me dizendo aí, tu e o Carlos, que eu pedi para ser um pobre, eu pedi para passar por essa dificuldade. Veja bem, ninguém pede para ser um desgraçado, mas é feito um estudo para saber qual o melhor papel que você vem desempenhar numa reencarnação para ajustar a algo do passado e para você dar um salto na evolução. Você quer um exemplo bem bobinho que acontece na sua casa? Você não estimula o seu filho a ter aulas de reforço? É verdade. Por que aula de reforço? Porque ele não está aprendendo, alguma coisa na escola está acontecendo, então você, entre aspas, obriga ele a ter uma aula de reforço e se empenhar ainda mais. Se você não fizer isso, o seu filho naturalmente vai ter prejuízos intelectos, morais lá na frente. Então sempre nós devemos entender que às vezes as nossas vontades, elas são feitas de birra, certo? Não, eu quero porque tem que ser assim. Não, mas nem sempre o que você quer é favorável para a sua evolução. E ainda tem mais. Se você não estudar a dificuldade por que você está passando, você não dá um salto na evolução. Tanto é que hoje nós conhecemos cientistas, políticos, intelectuais, pessoas assim dotadas de uma bondade, mas que nasceram em lares desfavoráveis, mas trazendo na alma aquela vontade de vencer. Então o que falta muitas das vezes, né, Carlos, é a pessoa entender de que como está sendo o meu esforço dentro dessa reencarnação, não é verdade? Exato. Então a pessoa tem que compreender todo o papel que ela deve realizar nesta reencarnação para não se revoltar. Como você falou, é feito todo um estudo preliminar para ver como é possível ajudar essa alma, como é possível impulsionar ela. Hoje eu estava vendo uma fala de Chico Xavier, em que o repórter pergunta para ele sobre a reencarnação, e ele fala: o espírito vai reencarnar quantas vezes forem necessárias. E ele cita o fato de, como ele tem um contato permanente com o mundo espiritual e conversa permanentemente com benfeitores espirituais, ele fala que nós somos ainda tão simples e ignorantes que a gente vai precisar de N reencarnações para poder dominar todo o conhecimento que é passado por eles a nós. Então a gente precisa utilizar bem esse dom que nos é dado para aprender, para desenvolver, para impulsionar o nosso lado moral e o nosso lado intelectual a evoluir mais, a crescer mais. Livro dos Espíritos, aliás, Evangelho segundo o Espiritismo, Inteligência e Instinto. Kardec aborda: na realidade, nós não estamos desprovidos de informações
do que viemos fazer nesta reencarnação. Gente, nós batemos nessa tecla aqui neste programa. Você não está desprovido de informação. Você tem as suas intuições e muitas delas são acertadas. Depois que cai, fica reclamando. Então você realmente tem intuições bastante favoráveis. Isso porque também o corpo humano evoluiu. Você dorme, você se encontra com os planejadores da sua reencarnação. Quantas e quantas vezes você não acorda e diz: poxa, eu tive um sonho tão nítido que era para me fazer isso e esse assado. E aí você não dá a devida importância, causando-lhe prejuízo depois e vem o arrependimento. O que não vale é ficar alimentando situações tristes. Caiu, beleza, caiu, faz parte da caminhada, mas recomponha-se, aprenda para saber, de fato, de que nós somos espíritos imortais. O planeta Terra tem essa lei, que é a lei da reencarnação. Para algo positivo nós vemos sim, e as pessoas que estão à nossa volta já nos conhecem há bastante tempo. Revoltar-se? Jamais, não é, Carlos? É verdade. É usar o conhecimento a seu favor e produzir nesta reencarnação. E vamos continuar o nosso estudo, porque ele está aí à porta. O Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Então, galerinha, nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua casa, na sua telinha. É isso aí. Hoje tem muitas novidades no programa, hein? Não saia daí não. Fique com a gente aí, ok? Você não sabe? Então fique sabendo! O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano, principal componente do sistema nervoso central. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto por cérebro, tronco, encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema nervoso periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células funcionais, chamadas de neurônios. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade ao assunto, as evoluções das comunicações mediúnicas. Então, vem comigo! Pneumatofonia. Outra descoberta realizada é que seus espíritos conseguem produzir sons
pancadas. Eles também conseguem produzir ruídos, sons vocais, gritos. Só que qual que é o problema? A situação precisa ser muito específica, precisa ser de médios de efeitos físicos. E ela é espontânea, ou seja, só acontece quando os espíritos querem. Então acabou sendo descartada e não conseguiram utilizar ela para codificação. Psicografia. A psicografia foi evoluindo até que eles perceberam que não era necessário todo esse aparato para ver a escrita. O médium podia ele mesmo segurar um lápis na mão e escrever sobre a influência deste espírito. Essa forma é muito mais simples e por isso é a forma de psicografia que é utilizada até os dias de hoje. Existem comunicações tanto conscientes quanto inconscientes. Algumas situações, por exemplo, o médium pode psicografar em algumas línguas que ele mesmo não fala, ou então receber duas comunicações de espíritos diferentes. Então, escrever às vezes com a mão esquerda uma comunicação, com a mão direita outra comunicação ao mesmo tempo. Psicofonia. Com o tempo, eles descobriram que não apenas a forma escrita podia ser usada na comunicação, mas o espírito podia se comunicar diretamente através do médium. Desta forma, é muito mais dinâmico e muito mais fácil se comunicar. E por isso essa forma mais comum dentro das sessões mediúnicas. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Tchau! Aí, galerinha, tô retornando agora para apresentar a vocês o nosso clipe show, que é Onde Mora o Coração. É do nosso querido amigo compositor espírita, Júnior Vidal. Um abração aí, Júnior Vidal, para você e toda a sua família, tá bom, gente? Então vamos lá, roda o clipe! Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Será que o coração só bate sem pensar? Será que o coração insiste em magoar? Será que o coração bate forte pra valer? Será que o coração só bate por você? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz pra ele ser saudável? Basta ter bons hábitos que fica arrumado. Mas se meu coração também bate pelos outros, Descobri que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz pra ele ser saudável? basta ter bons hábitos que fica arrumado. Mas se meu coração também bate pelos outros, descobri que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Descobri meu coração, agora que conheço e amo meu irmão. Bom, galerinha, agora vem a parte muito gostosa do programa, que são nossos abraços aos nossos amigos
que nos acompanham sempre todos os domingos. A você que está nos assistindo, o nosso abraço. Toda a galera do Lírio, da Papalhacha Chocolate, a tia Crisley, um abraço para você e toda a equipe do programa Quarta Dimensão. Um abraço para vocês, tá bom, gente? Bom, fique com Deus. Olha, tem aí o nosso Dica de Saúde, não se perde aí não, hein? Tchau, gente! O corpo de carne é o instrumento que o espírito utiliza para habitar a terra e dar prosseguimento à sua evolução. Sabemos que antes de reencarnar, há uma preparação e programação reencarnatória que pode ser seguida ou não durante a nossa experiência terrena. Nós somos os responsáveis por cuidar do corpo que Deus nos concedeu. A consciência do zelo próprio com o corpo de carne é fundamental para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criamos, como no caso do suicídio indireto, que desgasta o instrumento físico gradualmente. Uma das maneiras de preservar o corpo físico é aproveitar a vida de forma saudável, como praticar um esporte, cuidar da alimentação, da higiene corporal, respirar um ar puro, ou seja, hábitos que garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por isso, cuide deste instrumento que Deus nos concedeu, lembrando que cada reencarnação é a oportunidade cedida para realizarmos novas experiências e ajustes fundamentais. Hábitos saudáveis fortalecem o corpo, renova as energias e mantém as células ativas e equilibradas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.